Sejam bem-vindas. Essa é mais uma reunião, mais um encontro do nosso Café Geofísica, nosso canal para falar de física. E hoje é um dia bem especial. Nós temos duas convidadas mulheres, jovens geofísicas, profissionais, já trabalhando na área, com um pouco de experiência, ou com níveis em outros países, morando fora do Brasil, né? Então, eu gostaria de apresentar, eu vou por ordem alfabética. Primeiro a Betina, fiz um oizinho, Betina. Olá. Betina é graduada em Geofísica pela Universidade Federal da Bahia, concluiu o curso no início de 2016, fez um mestrado em Geofísica de 2017 a 2019. Hoje ela é geofísica ela trabalha lá desde novembro de 2019 e está em Rio. A nossa outra convidada especial também é Clícia Oliveira. Ela é graduada em Geofísica pela Universidade Federal da Bahia e pela University of Leeds, Inglaterra, 2015. Fez estágio em processamento sísmico. Hoje ela trabalha com geofísica de produção na Shell, em Londres, né, e no Rio de Janeiro. E nós vamos fazer... esqueci de pegar aqui. As perguntas foram formuladas e eu enviei anteriormente para as nossas convidadas, que é justamente para a gente conhecê-las melhor e ter uma ideia sobre como é entrar nesse mercado de trabalho, como é a acessibilidade, como é esse processo, né? Como elas tiveram contato. Então, eu vou começar com a nossa primeira pergunta aqui. Cada vez eu começo com uma diferente para a gente ir rodando. Então, primeiro eu vou começar com Betina. A pergunta é: quando você estava na universidade, tinha uma área de maior interesse nessa direção? Ou você já sentia que seria uma geofísica assim, que trabalharia em qualquer área da geofísica aplicada, né? E como foi o processo para você estar no seu atual posto, nesse que você está agora? Pronto. Então, quando eu estava na graduação, eu sempre tive um interesse maior por petrofísica, perfilagem de poço, por propriedades físicas da rocha em modo geral. Mas eu acho que a UFBA, ela é uma universidade que oferece a gente uma base adequada em praticamente todos os métodos. Então, ainda que acontecesse o que aconteceu, de eu sair e não trabalhar com petrofísica, de eu trabalhar com sísmica, eu me sentiria pronta para encarar um desafio, fosse ele em métodos elétricos, métodos potenciais, radiométricos. Eu acho que quando você tem uma formação, uma base sólida em geofísica, você se sente preparado para encarar um desafio. Obviamente, quando você chega na indústria, é tudo muito diferente. Não tem como você dizer que você sai da universidade e vai chegar lá sabendo fazer. Você tem que passar por algum treinamento antes. Mas, com o conhecimento que você tem, você já consegue ir mais longe, digamos assim. Certo. Obrigada, Betina. Então, eu estendo a mesma pergunta para a Clícia, né, Clícia? Então, qual foi a sensação que você tinha quando estava lá na universidade, né, com relação a essa aptidão sua e depois como você chegou onde você está agora nesse posto? Quando eu estava na universidade, o meu interesse era bastante em processamento, na verdade. Processamento e programação, tudo relacionado à programação. Tanto que a área em que eu trabalhei na minha bolsa de iniciação científica foi uma área que envolvia bastante programação. Então, esse era o meu interesse, só que quando eu fui para a indústria, eu tentei aliar o interesse que eu tinha de que era realmente ir para a indústria na área privada, que por isso é um dos motivos que eu estou na Shell agora, e agora eu trabalho mais com sísmica. Como eu sou uma geofísica de produção, como geofísica de produção, acaba que eu tenho um pouco de contato mais com tudo. Então, eu concordo bastante com a Betina quando ela falou que a formação da UFBA me deu a possibilidade de trabalhar com áreas diversas da geofísica, e acho que em relação até a outras universidades, por exemplo, as universidades de São Paulo, que formam mais em processamento em si, a UFBA dá uma base boa de métodos aplicados a outras áreas que não a área do petróleo e dos métodos
dos métodos em geral também, para que o geofísico saia e consiga ter uma performance boa na indústria em geral, não só na área de sísmica, mas não só na área de sísmica e dentro da área de sísmica, não só em processamento, mas também na área de ativo, produção e exploração, que é a área em que eu trabalho agora, a área de produção. Certo. Então, eu vou passar aqui para a nossa segunda pergunta. Dessa vez eu vou começar pela Clícia. Então, ela já está assim no ritmo. Então, eu vou dar uma baixadinha na minha câmera, que eu estou vendo que vocês estão parecendo um pouco mais o corpo e eu estou só o rosto. Então, nossa segunda pergunta. Nós sabemos que na formação universitária, softwares não costumam ser um enfoque, né? As disciplinas costumam se preocupar mais com os princípios teóricos. Você trabalha hoje com algum software comercial? Se sim, recebeu treinamento específico? Por quanto tempo? Essa pergunta eu achei importante, porque durante a formação a gente vê nos alunos, tem uma ansiedade muito grande, uma preocupação de pensar, nossa, mas quando eu vou chegar lá no mercado de trabalho, eu vou ter que trabalhar com software tal, eu não sei usar, eu preciso fazer um curso, eu preciso aprender a usar o determinado software. E aí eu queria saber de vocês que estão na área atuando, qual foi a experiência de vocês, porque justamente isso vai ser uma resposta para muitas dúvidas que os alunos geralmente trazem consigo, essa ansiedade toda. Não, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque eu lembro que eu tinha a mesma ansiedade quando eu estava na graduação. Então, na Shell, eu trabalho, o único software... eu trabalho com um software de interpretação, eu sou geofísica intérprete, então trabalho com um software de interpretação que é da Shell, é um software proprietário, então mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria aprender esse software antes. E eu acho que a questão de a gente saber o software é mais uma questão de saber os princípios mesmo, de conseguir aplicar os princípios no software. Então, acho que é interessante que você saiba um software durante a universidade, mas não para aprender o software em si, não para aprender onde apertar o botão para conseguir um resultado em si, mas para entender como o princípio físico que você estudou na sala de aula funciona naquele software, e aí usar aquele software para fazer testes ou tentar cenários diferentes. Alguns dos softwares que eu uso no dia a dia e que são disponíveis, por exemplo, o RockDoc, que é da Icon, eu uso, mas todos os outros, e o Petrel com muito pouco, na Shell a gente usa muito pouco o Petrel na área de geofísica, quem usa mais são os geólogos. Então, acho que se você estiver tentando aprender o software e passar por um curso, mas focando sempre nos princípios físicos e como aquilo acontece naquele software, acho que vale bastante a pena. Se não, acho que não precisa dessa ansiedade. Pode ficar tranquilo, né? E você teve um treinamento, quando você chegou na empresa, eles disseram, agora você vai fazer um treinamento com o nosso software específico, né? Na verdade, não. Quando eu cheguei, me disseram, aqui está o software, aqui está o manual, e aqui é o que você precisa fazer com esse software, porque na Shell a gente começa já com um projeto. Então, por isso que essa parte de entender melhor os princípios é tão importante. Você vai aprendendo o software, porque nós todos sabemos mexer em software, então é fácil para a gente aprender. Mas o meu treinamento do software especificamente veio bem depois, uns 6 meses depois que eu estava na empresa. É que o geofísico, né, ele já é uma pessoa que convive muito com programas, com computadores, então ele desenvolve essa habilidade computacional assim durante o curso inteiro. Por mais que ele não esteja sendo treinado no software, que ele vai realmente trabalhar profissionalmente, mas assim, todo mundo já tem essa habilidade, né? Então, eu vou estender agora para a Bettina essa mesma questão. Pronto. Eu estou com Clícia nessa, a gente veio a gente tem formação na mesma universidade, e o que eu digo é o seguinte, entender o princípio físico e matemático é muito mais importante do que saber mexer no software em si, porque assim como na Shell, a CGG também tem softwares proprietários,
ou seja, não teria como eu ter acesso a eles na universidade. E sim, eu estou recebendo um treinamento desse software, eu vim para Houston justamente para isso, aqui eu me juntei a um time, um projeto para trabalhar, e enquanto eu trabalho eu estou aprendendo, mas todo dia você aprende algo novo, não tem como. Mas o que eu tenho para dizer para os alunos é que não se sintam ansiosos em relação a software. Se você quiser e puder ter contato com o software, é melhor. Mas o que é realmente importante é você entender o que o software está fazendo e por que você está tendo o resultado que você está tendo. Às vezes, acontecendo alguma coisa com o seu dado e você não sabe explicar. Talvez a resposta seja simplesmente no entendimento da matemática ou da física por trás daquilo ali. Então, eu como aluna passei muito por isso. Mas a gente não sabe nenhum software. E outra coisa que eu sentia muita ansiedade era campo, né? Eu acho que o melhor trabalho que a gente faz é realmente na sala de aula. Se puder ter contato com software, é ótimo, mas a gente tem que saber olhar para o dado, reconhecer o dado, entender o que está acontecendo, saber interpretar os erros, saber por que a gente está tendo resultado bom ou ruim e caminhar para frente. É isso, basicamente. Então, a gente teve duas experiências diferentes, né? A Clícia que disse que chegou lá e, assim, teve que ir mais para um autoaprendizagem mesmo, né? Ela foi se treinando ali com o manual. Nós temos a experiência de Betina, que está recebendo um curso específico de processamento com o software com trabalhar. Então, ao que parece, depende da empresa, né? Mas seja como for, as duas conseguiram, né? Estão conseguindo e desempenhando muito bem as atividades, até porque se você aprende um software, esses softwares eles se tornam obsoletos muito rapidamente, ou tem atualizações, tem modificações, novas ferramentas surgem, né? Nova interface. Então, na verdade, é um aprendizado contínuo, né? Seja o físico, nunca você já sabe tudo que você precisa. Você vai estar sempre aprendendo novas coisas, sempre se atualizando. E algumas vezes a própria empresa vai prover esse treinamento para você e outras vezes é você que percebe que precisa fazer algo diferente, adquirir certa habilidade e você acaba buscando esse estudo, né, pessoal, digamos assim. Então, eu vou passar para a terceira pergunta. Dessa vez, eu esqueci qual foi a última. Vou começar com Clícia de novo, eu acho. Com Clícia, vamos lá. Terceira pergunta. Compartilhe um pouco da sua experiência, né? Algum episódio interessante no qual você percebeu como os seus conhecimentos adquiridos se mostraram muito importantes. Uma situação de que, de repente, não foi aquilo exatamente que um professor te ensinou numa sala de aula, te deu uma dica, mas, assim, você teve um estalo, assim, de acordo com o conhecimento que você tinha, e você percebeu, não, eu sei o que é isso, eu vou resolver isso, estou compreendendo. Um pouco sobre a minha experiência primeiro, né? Sim. Eu trabalho na área de produção. A área de produção para o geofísico é bem interessante para quem quer uma visão mais aberta do negócio, uma visão mais dinâmica de várias disciplinas, da indústria do petróleo em si. Eu acho isso bastante interessante, porque eu trabalho com geólogos, eu trabalho com engenheiros de reservatório, eu trabalho com petrofísicos, e engenheiros de produção, que são as pessoas que trabalham mais próximos das plataformas, e essa parte é bem interessante. Uma coisa que eu posso dizer que assim, eu percebi que tinha aquele conhecimento, é uma coisa diária que acontece quando eu interajo com os geólogos. Como geofísica de ativo, eu acho que a formação que a UFBA me deu de ter uma base boa em geologia é uma coisa bastante importante, que também não acontece em todos os currículos de geofísica.
Como geofísica de ativo, eu tenho que trabalhar diretamente com o geólogo, discutir modelos deposicionais, discutir poço, resposta, por que a gente está vendo essa resposta, como essa resposta se dá na sísmica, e isso tudo em um nível, no meu caso, é um nível bem local, de reservatório, de poço, e os conhecimentos que eu tive nas aulas de sedimentologia, nas aulas de geofísica, de geologia geral, sempre voltam no meu dia a dia, e acho que é uma coisa muito importante para os geofísicos que quiserem ter uma visão mais ampla, que não quiserem realmente se especializar em uma área específica, por exemplo, processamento, de focarem de darem valor à educação de geologia também que a gente recebe, que é um pouco mais... É mais fácil de a gente achar que, não, o processamento é o que a gente é a área que a gente é naturalmente levado eu acho, os geofísicos, porque a gente gosta de física, a gente gosta de matemática, então a gente vai focar em processamento, em sísmica, mas as aulas de geologia são muito importantes, é bom, vamos focar nisso também. Você falou uma expressão aí, você disse geofísico é de ativo. Isso, Foi isso que ativo. você falou. Aí, para você explicar o que você quer dizer exatamente, assim, ficar mais claro. Uhum. O ativo é o que a empresa comprou em algum bloco, por exemplo, quando existem os leilões as rodadas de leilão da ANP, a gente chama que a empresa comprou um ativo, aquilo que ela adquiriu, que no caso foi um bloco de exploração. Os geofísicos de ativo trabalham em um bloco que já foi explorado, já foi descoberto e que agora está em produção. Então, a gente trabalha no dia a dia para garantir que a produção daquele ativo seja a melhor possível, que a gente consiga o melhor retorno possível do investimento que foi feito. Sim, entendi. Que, na verdade, já todo mundo já é conhecido, já se tem determinadas informações sobre aquele bloco. Então, você, na verdade, agora está obtendo mais informações geométricas do reservatório, né? Esse tipo de informação. Então, eu vou passar agora... Você quer falar mais alguma coisa? Não? Ah, tá. Então, agora eu vou passar para a Betina essa mesma pergunta sobre a experiência dela e um episódio, para ela relatar um episódio interessante, onde ela observou que esse conhecimento de background que ela tem foi ali essencial, né, numa resposta, numa solução. Pronto. Então, eu hoje trabalho com processamento e anteriormente não tinha nenhuma experiência com processamento, mas eu adquiri muita experiência com pesquisa na UFBA. Quando eu fiz meu trabalho de graduação, quando eu fiz minha dissertação de mestrado, e eu acho que isso me ajudou a ir atrás de material, a procurar artigo para entender talvez o que eu não entendia, um passo do processamento, porque aquilo tudo era muito novo para mim. Então, eu acho que a universidade, nesse sentido, me ajudou bastante, porque eu me tornei muito independente durante o mestrado. Eu acho que o mestrado, ele meio que me deu asas na pesquisa, digamos assim. Eu acho que, nesse sentido, a UFBA me ajudou muito em ter uma autonomia, ter vontade própria de ir atrás, de pesquisar o que eu quero aprender. Mas, fora isso, eu não consigo exatamente me recordar de um episódio específico em que eu tive um estalo e falei, nossa, isso aqui eu vi, professor tal me falou. Isso acontecia muito na própria universidade. Às vezes, em uma matéria, eu falava, nossa, mas eu vi isso aqui na matéria tal. Mas, desde que eu comecei a trabalhar, acho que não. Talvez por eu ter vindo de um campo tão diferente, que foi a petrofísica, e hoje trabalhar com processamento. Certo. Aí, antes de prosseguir, eu vou contar da minha experiência também. Eu não sou graduada em geofísica, como vocês, mas eu atuo na geofísica, porque eu fiz a pós-graduação em geofísica, fiz doutorado em geofísica, e eu acabei indo para a área do ensino. E na área do ensino também é uma área que a gente chega lá e tem que aprender muita coisa sozinho, né? Essa questão de
como você vai desenvolver as aulas, como você vai lidar na sala de aula, com os conteúdos. Então, assim, a mensagem que eu quero dar para os alunos nesse sentido é que sempre, para qual área você for atuar de geofísica, vai ter coisas que você vai aprender ali na prática, ali vivenciando aquela experiência. Muita coisa é novidade, não tem como você adquirir a experiência durante o seu curso de graduação. O mais importante mesmo é saber a teoria, saber os princípios, ter o conhecimento de teologia, ter o conhecimento computacional, ter a habilidade de trabalhar com computador e com softwares, conseguir se readaptar dependendo de uma situação, de uma necessidade, né? Às vezes você tem uma habilidade numa determinada área, faz seu TCC, faz sua tese, sua dissertação numa determinada área, e aí o destino te abre as portas em outra área de atuação e você vai perceber que aquele background ali que você juntou durante sua graduação, aquilo ali vai te prover, vai te facilitar para que você possa se adaptar àquela nova situação. Então, não fiquem tão ansiosos, não fiquem tão preocupados, se preocupem mais em se dedicar às disciplinas e ter um bom desempenho, e que depois vai dar certo, que você vai conseguir ali se adaptar e ser um bom profissional, um bom geofísico e trabalhar bem na sua área. Eu vou passar para a nossa última pergunta, mas assim, a gente está com um tempo, nós somos assim bem objetivas, nós somos mulheres super objetivas. Então, a gente acabou respondendo bem rapidamente, a gente pode até falar um pouco mais sobre esses temas, né? Então, assim, a última pergunta que eu fiz foi para vocês deixarem uma palavra de incentivo para os estudantes de graduação em geofísica. E aí eu vou começar agora com Betina. Pronto, o que eu tenho para dizer para os estudantes é que valorizem a parte teórica, que aprendam, que entendam o princípio, que a conta em si ela é importante, mas saber o que a conta está fazendo é muito mais. E que mantenham a mente aberta. Você, às vezes, tem mais simpatia por um campo ou outro durante a graduação, mas não se feche para os outros. Porque, como aconteceu comigo, eu era da petrofísica e terminei no processamento sísmico porque eu tive a mente aberta e eu encarei o desafio. A gente não pode ter... Medo todo mundo sente, né? É algo novo que você vai enfrentar, eu nunca tive contato com isso, aí começa a surgir muita dúvida, será que eu sou capaz? Mas eu acho que tem que ter coragem também e você tem que manter as possibilidades abertas, a mente aberta, saber enfrentar os desafios. E como geofísico, assim como qualquer outra profissão, eu acho que com um pouco de esforço a gente tem capacidade de realizar grandes coisas. Então, eu passo agora para a Clícia, né, a mensagem dela para os nossos estudantes. Concordo com tudo que a Betina falou. Eu adicionaria também para, se vocês tiverem interesse em atuar na indústria, na área mais de produção de petróleo, uma das coisas interessantes seria focar em formas de demonstrar nos processos seletivos que você demonstrou liderança enquanto estava na graduação. Então, isso seria através de atividades extracurriculares ou coisas da universidade que você pode participar, digamos, diretor acadêmico ou iniciativas dentro da sua universidade, porque essa parte é bastante importante para a área de petróleo. No caso, eu falo em questão a Shell, os processos seletivos dessa área também focam nisso. Principalmente agora que a gente vai ter um pouco mais de desenvolvimento nos campos do Brasil e provavelmente novas empresas vão entrar também. Além da Shell e da Petrobras, que são as maiores produtoras agora. Outra coisa interessante também tudo que a Betina falou, foquem na teoria e no que a fórmula está fazendo, mas também a gente vai passar agora por um processo de transição de energia e os geofísicos têm papel nesse processo de transição. As empresas estão procurando
já estão trabalhando em formas de captura de carbono que vão ser feitas em subsuperfície, essa captura de carbono. E então, o geofísico vai ser uma das pessoas que vai estar monitorando como essa captura foi feita e a qualidade dela por exemplo, quanto mais volume nós podemos injetar depois que já começou o processo de produção. Então, eu sei que eu estou focando bastante em petróleo porque é essa área que eu conheço. Então, se você tiver interesse em petróleo e estiver observando a transição energética com um pouco de ansiedade, pode ficar tranquilo que ainda vai ter espaço para os geofísicos nessa transição. E eu acho que é isso. Eu sei que todo mundo, todos os estudantes que eu encontrei na geofísica, na UFBA, eram extremamente dedicados. Então, eu sei que vocês todos estão se dedicando muito aos estudos e à teoria. Seria mais, a minha dica seria mais, lembra dessa parte da liderança, lembra de desenvolver também um pouco as suas habilidades menos teóricas, e ler um pouco sobre a transição energética também para entender onde é que a gente cabe nisso para o futuro. Certo. Teve uma coisa aí que me chamou a atenção, que eu acho que era importante a gente dar assim, uma pinçada nela, que eu queria pegar um gancho de você falar do processo de entrevista, o processo que foi para você entrar. E aí eu pensei assim, vamos colocar essa informação para os alunos assim. Como foi que você soube da entrevista, do processo seletivo? Você precisou viajar para outra cidade para você fazer? Ou ele foi feito na universidade ou numa sede de uma empresa? A entrevista foi feita em inglês, em língua portuguesa? Teve algum tipo de teste psicológico? Alguma dica assim, para a pessoa chegar lá e já ter uma ideia como é que acontece? Porque muitas vezes o aluno sai da graduação e realmente ele fica assim sentindo que faltou algo, ele não tem ideia como é chegar e entrar efetivamente no mercado de trabalho. O meu processo seletivo não é o mesmo processo que acontece agora na Shell, agora é um processo muito mais remoto, você tem que mandar vídeo. O meu processo foi um pouco diferente, mas eu posso contar o geral, né? Porque o geral não mudou. Mas assim, você está dizendo que ele é muito mais remoto por causa da quarentena ou de modo geral está se instalando esse novo sistema? De um modo geral, no ano passado já estava começando a ser um pouco mais remoto, né? Ótimo. O processo que eu passei tinha teste de lógica, teste de personalidade, currículo, histórico, aquela parte mais de praxe. E no caso da Shell em si, eles veem 3 quesitos, que é competências, conquista de relacionamentos. Então, no processo todo, eles estão verificando esses 3 quesitos. E aí, no caso, eu quando passei pelo processo, eu estava em Salvador, e quando eu tive algumas entrevistas por telefone com o RH, e quando eu tive que fazer o que eles chamam de Shell Recruitment Day, que é o dia de recrutamento da Shell, eles pagaram a minha passagem para que eu fizesse esse processo no Rio. Que eu saiba, esse processo ainda acontece pessoalmente no Rio. E nesse processo é um dia de dinâmicas, não tem mais, tem alguns testes, dinâmicas com um grupo de pessoas que pode estar competindo para a mesma vaga que você ou não. E nessa situação, as entrevistas acontecem em português e em inglês, porque alguns dos gerentes, no caso o gerente para quem eu ia trabalhar, ele não falava português com fluência. Então, esse gerente estava participando do processo e as entrevistas eram em inglês. E depois, um dia de baterias, de entrevistas, e depois uma entrevista com o chefe que vai trabalhar, para quem você vai trabalhar, se isso já tiver sido definido. Geralmente os processos seletivos da Shell são bastante abertos, então é difícil de saber para qual área específica eles estão recrutando. Se vocês tiverem interesse em trabalhar
nessa área ou buscar, uma das coisas a se perguntar para o recrutamento é se já tem, se os recrutadores já têm alguma ideia de qual vai ser a área específica que você vai trabalhar, para saber se você vai ser geofísico mesmo, ou se vai ser colocado em outra área, e se for geofísico, em que área você vai ser colocado. Certo, obrigada pela dica. Então, vamos passar a Betina. Como Pronto. foi, Betina, o seu processo? Foi muito similar ao processo da Clícia. E só retomando o gancho anterior, gente, fala em inglês, tá? Vocês querem trabalhar no ramo de petróleo, vocês querem trabalhar como geofísicos no ramo de petróleo, fala em inglês. Então, eu enviei meu currículo para a CGG através de um link que eu encontrei no LinkedIn. Então, outra coisa importante, tenham um LinkedIn, mantenham-se atualizados, atualizem sempre o seu LinkedIn, mostrem interesse, acompanhem as notícias do mundo de petróleo, se você for interessado no mundo de petróleo e gás, leia sempre artigos. Mas, enfim, eu enviei meu currículo para a CGG, eles se interessaram por mim e eu fiz logo em seguida uma entrevista com o RH, depois um teste de lógica, um teste de matemática, um teste de inglês e um de personalidade. Fiz outra entrevista por Skype e na fase final eles me levaram para o Rio de Janeiro, onde eu apresentei um tema de escolha deles. Mas a gente também passou o dia todo lá, conhecendo a empresa, conversando com a RH, conversando com outras pessoas que já trabalhavam lá. Certo, essa foi a sua experiência, né? Esse vídeo ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né? Então as pessoas poderão ver em muitos momentos daqui em diante. Mas assim, como nós estamos vivendo agora, no momento de gravação desse vídeo, no momento de pandemia, eu gostaria de perguntar para vocês se o modo de trabalho de vocês hoje, em relação ao que era antes da pandemia, ele mudou muita coisa? Ou, assim, basicamente continua do mesmo jeito? Porque vocês estão fazendo home office agora, né? Mas anteriormente vocês trabalhavam muito em casa, vocês trabalhavam mais fora, né? Na empresa, no prédio comercial. Mudou muita coisa? E vocês acham que a partir de agora, se mudou a partir de agora, depois, ou melhor, depois que passar a pandemia, vocês acham que vai mudar esse processo de trabalho? Vocês estão esperando que algo mude? Ou vocês acham que vai voltar ao que era antes, né, no mesmo estilo, no mesmo ritmo? E aí eu vou começar pela Betina agora. Pronto, então. Eu estou trabalhando em home office desde o dia 20 de março, se eu não me engano, então já são 3 meses que eu trabalho em home office. Mas a gente conseguiu se organizar de tal maneira que é muito similar como se a gente estivesse no escritório. É claro que a gente enfrenta a lentidão de acesso remoto e tudo mais, mas a comunicação é muito facilitada. Hoje a gente tem o Zoom, a gente trabalha aqui com o Microsoft Teams, mas existe também outros tipos de meios de comunicação com o qual o time pode interagir, além do e-mail, do Skype, que são os modos mais convencionais. Eu acho que talvez no futuro, não sei se um futuro imediato pós-pandemia, as empresas, não só da área de petróleo e gás, como qualquer outra, comecem a pensar em adotar o home office como modelo, se não integralmente, pelo menos dando a possibilidade do funcionário de escolher um dia na semana, ou talvez 2 dias no mês, que ele possa trabalhar em casa e que não interfira na sua folha de pagamento, ou que não exista nenhum tipo de punição. Certo, obrigada. Vamos passar, Clícia. A mesma situação da Betina, a gente já está trabalhando de home office desde março, acho que no mesmo período. E no meu caso, a transição foi um pouco mais difícil, porque o time trabalha bastante em equipe. Então, a forma como o time interage teve que passar para uma forma online, que antes aconteceria, por exemplo, todos ao redor de uma mesa discutindo um certo problema. E essa parte eu acho que o time ainda está tentando se adaptar a como fazer isso funcionar melhor, em questão de marcar reuniões com mais frequência, só com o time especificamente do projeto, para que todo mundo consiga discutir ali.
e tentar formas de fazer com que todo mundo interaja da melhor forma possível. Acho que é uma coisa que a gente ainda tá aprendendo a lidar dessa forma. Mas quanto ao futuro, alguns gerentes da Shell agora já vão ser gerentes remotos, por exemplo. O time vai ficar em um país e o gerente em outro país, e eles só vão conversar remotamente. É uma mudança que veio depois da quarentena, uma revisão de quem realmente deveria estar em país X ou país Y. E eu acho que, como a Bettina falou, alguns times na Shell já tinham liberdade antes de trabalhar remoto alguns dias, por exemplo, 2 dias na semana, e eu acho que agora isso vai ficar mais comum até. Provavelmente, né, o nosso mundo, assim, o mundo, a forma como a gente trabalha, como a gente encara, provavelmente não vai voltar a ser como era antes, né? Vai ter várias mudanças. Meio que o universo está acelerando o nosso processo de trabalhar mais online, né? Trabalhar mais de casa e vamos ver, né? Agora as coisas devem mudar um pouco. Aproveitando que a Clícia estava falando agora há pouco, eu lembrei que ela me falou sobre um projeto dela, filantrópico, que ela está lançando. E aí eu gostaria que ela apresentasse para a gente, falasse assim, o que é esse projeto, como ele vai funcionar. É um projeto de mentoria, mas eu queria que ela dissesse para a gente o que é uma mentoria, quem é que vai ser mentor, como é que essa pessoa vai trabalhar, quem é que vai ser mentorado, no que consiste. Obrigada, Susan, por introduzir o assunto. É um projeto, eu estou começando agora, um projeto que está, por enquanto, no protótipo, de mentoria. O que é mentoria? Mentoria é quando uma parte com mais experiência em alguma coisa vai prover conselhos ou instruções ou conselhos para uma parte que é menos experiente em qualquer assunto. No caso do projeto de mentoria que eu estou organizando, o nome é CAIS, C-A-I-S. Vocês podem procurar no site, é CAIS-mentoria.org. E vai ser um projeto de mentoria baseado na minha experiência. Como eu estudei numa universidade que é considerada periférica, no caso, uma universidade na Bahia, e que eu consegui vir trabalhar no Rio de Janeiro, mas eu acho que isso não tem acontecido com muita frequência nas universidades, pelo que eu vi na Universidade da Bahia, e acredito em outras universidades também. Então, é um projeto de mentoria para alunos de universidades periféricas, e por isso, em relação à universidade periférica, eu menciono Rio-São Paulo, em relação a universidades fora do Rio-São Paulo. Então, qualquer estudante fora do eixo Rio-São Paulo e de qualquer área de estudo também, que esteja interessado em ter mentoria com profissionais que já têm alguma experiência na área e que trabalham em grandes centros. O objetivo, principalmente, é essas pessoas, como eu mencionei, a mentoria é uma pessoa experiente falando para uma pessoa com menos experiência. Então, no caso, essas pessoas experientes, profissionais, do meio acadêmico, do meio da indústria, ou até empreendedores que estão nos grandes centros, darem dicas, dar conselho, não só conselho acadêmico e técnico de carreira, mas conselho de comportamento, de liderança, para que esses alunos tenham o suporte para chegarem nos objetivos de carreira deles. Na minha experiência, eu vi que tem muitas coisas que a gente aprende com a experiência e a gente precisa de pessoas que passaram por aquele processo para dar as dicas para a gente. Então, o projeto é criar essa ponte entre os estudantes que podem estar fora desse eixo, do eixo o eixo econômico do Brasil, que é o eixo Rio-São Paulo, e ter o contato com os profissionais nessa região para aprenderem essas dicas e desenvolverem também o Brasil como um todo, trazerem essas dicas para a sua região e se desenvolverem suas carreiras, desenvolverem carreira acadêmica, carreira na indústria, carreira empreendedora e trazerem esses novos líderes para o Brasil.
e os líderes não só os estudantes, mas também os mentores, porque os mentores, eu já tive experiência de mentoria e você aprende muito como mentor e como mentorado também. Então, para criar desenvolver essas habilidades nos dois lados. O site é CAIS, mentoria, e quem quiser as pré-inscrições já estão abertas para mentor e para mentorado, e quem quiser é só entrar em contato, preencher lá o formulário e a gente vai entrar em contato para organizar a mentoria. Essa assistência, ela vai ser uma assistência gratuita, completamente gratuita, para a pessoa que quiser mentorar e ser mentorado, ou tem alguma taxa de adesão, alguma coisa assim? Não, totalmente gratuita, aberta para os profissionais da área e para os estudantes também de todas as áreas, de todas as universidades, públicas, privadas, do nível tecnológico à pós-graduação. Totalmente gratuita. Então é isso, gente. Muito obrigada novamente às nossas convidadas geofísicas profissionais, né, que são jovens, mas que já têm experiência na área, né, já estão adquirindo, né, porque é um processo que a gente vai adquirindo sempre, não tem jeito, né, a gente vai crescendo. Foi muito interessante, principalmente para quem está querendo entrar nesse mercado. Vocês viram que as nossas duas convidadas, elas estão trabalhando fora do Brasil, e elas deram boas dicas para vocês de como foi o processo para ingresso, como que é estar trabalhando lá, como é a situação de estar dentro dessas empresas, são grandes empresas internacionais. E eu gostaria de saber se vocês gostariam de falar mais alguma coisa, se despedir. Eu só vou acrescentar que não percam a fé no curso de geofísica, porque eu sei que a evasão tem sido grande, porque os alunos terminam se desincentivando, porque principalmente a indústria do petróleo é uma indústria que tem muitos altos e baixos, mas que não desistam do curso, que persistam, que tenham um pouquinho mais de fé e acreditem que dá certo. Obrigada. Clícia? Eu também ouvi que a evasão tem sido alta e, como eu falei, a gente vai precisar de geofísicos para a transição energética e a gente ainda precisa de geofísicos para o petróleo também e para todas as outras áreas da geofísica. Então, tenham fé, como a Betina falou, e entrem em contato com as pessoas que podem te ajudar em relação à carreira, se inscreve lá na mentoria, pode entrar em contato também comigo, se vocês tiverem interesse para perguntar mais coisas e manter esse engajamento alto. Então, muito obrigada a vocês por aceitarem o nosso convite. Foi uma sessão de discussão assim, muito importante. Vocês são representativas, né? São mulheres jovens, mulheres que estão trabalhando na geofísica, trabalhando fora do Brasil, num outro contexto, que vocês sirvam de inspiração para muitas outras alunas e alunos de geofísica que em breve serão profissionais. E eu desejo muito sucesso. Vocês já estão tendo sucesso, mas eu desejo muito sucesso para vocês. Desejo saúde também, né? Que a gente está nesse momento, mas desejo saúde, sucesso e que a gente possa se reencontrar muitas outras vezes. Quem sabe fazer outras entrevistas, falar de outros tópicos. Dessa vez, quem sabe do tópico profissional de vocês, da área de atuação mesmo, né? No tocante ao assunto de petróleo, de exploração. E é isso. Esse foi o nosso Café e Geofísica de hoje. Espero que seja apreciado por todos os nossos ouvintes ou nossos internautas. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também.